Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqueles que não forem inscritos, estejam conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, 20 horas, Evangelho no Lar, todas as terças, Evangelho presencial em nossa casa e posteriormente a irradiação das 20 às 30 horas. Temos também a nossa Reforma Íntima todos os sábados das 15 às 17 horas. E segue o nosso endereço, nosso telefone para contato. Sigam a gente também no Instagram e segue o QR Code da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda ajuda é bastante válida e auxilia-nos bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, benfeitores, queridos, responsáveis por essa atividade no Evangelho no Lar do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, que possam nos auxiliar nesse instante na realização desse Evangelho, bem como nossos benfeitores, que possam nos auxiliar com a intuição, a inspiração, para que consigamos compreender, entender a lição, colocá-la em prática em nossas vidas. Auxilia-nos para que nenhuma palavra que saia da nossa boca esteja distoante dos ensinamentos de Jesus e que consigamos implementar verdadeiramente o Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 49, o Divino Servidor. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nolo enviou, é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sob nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro, ensinando e amando, aproximou as crianças entre si, espalhou as sementeiras da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humanidade. Influenciou os seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores egoístas e maus a modificarem programas de governo depois da sua vinda. As prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada e, quando não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida pouco a pouco. Além dessas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus converteu-se em mestre divino das almas. Fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou com eles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Vivia com disciplina, tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam
e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantida solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos e pobres, menino desocupado, é invariavelmente um vagabundo. E o vagabundo aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias, ainda que não possuía orientadores esclarecidos no ambiente em que respira. O jovem deve procurar o trabalho edificante, em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, que não desejamos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na Terra? Essa lição, o Divino Servidor, é a nossa penúltima lição desse livro. Nós, na próxima segunda-feira, encerraremos mais uma obra. Nós encerraremos esse livro, A Alvorada Cristã, e iniciaremos então, posteriormente, com o livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles. Essa lição, o Divino Servidor mostra que Jesus é esse Divino Servidor que nasceu ao mundo criança, viveu como nós, em um lar simples e humilde, teve as suas ocupações infantis de brincar, mas ele tinha uma vida desde as tenras idades, desde a mais tenra idade, diferenciada pela disciplina, pelas ocupações que ele tinha, pelos seus deveres. E Ney Lúcio nos mostra que, se Jesus nos deixou esse exemplo de servir, por que nós achamos que somos diferentes de Jesus? Ele mostra aqui que, criancinha, quando Jesus nasceu, muitos ainda não sabiam quem seria aquele Espírito que estava vindo ao mundo. Não sabiam da sua missão, que mudaria o curso da história, de antes e depois dele. Muitas coisas o Cristo nos ensinou, e muitas coisas mudaram no mundo graças à sua vinda. Ele nos mostrou a grande potencialidade que nós temos enquanto seres espirituais, mostrou que ele era Filho de Deus, que ele era o seu grande emissário, nosso irmão mais velho aqui na Terra, e que assim como ele evoluiu, nós também podemos evoluir e nos tornar grandes. Mostrando que nós temos um potencial de transformarmos interiormente, de mover esse céu que existe dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Ele fez gigantescas obras nos domínios materiais, que são as modificações que a gente vê, as inúmeras religiões que tem ele por maior emissário, convertendo-se, mas ele converteu-se principalmente em mestre das almas, porque é esse o grande ensinamento principal que ele quis nos mostrar, que mais do que modificar as coisas fora de nós, nas nossas vidas, os seus ensinamentos têm o objetivo de promover uma mudança interna dentro de nós. E nos mostrou a possibilidade de construir o reino da paz dentro dos nossos corações,
abrindo estradas celestes à felicidade de cada um de nós, que é uma conquista individual e que depende de cada um de nós. Por isso, essa felicidade e essa paz se estabelece dentro de nós, dentro do nosso coração. Entretanto, ele coloca que Jesus foi igualmente criança e, como eu já disse, nasceu num lar humilde e simples, teve uma vida comum. Ele não se diferenciou de ninguém em seu nascimento, pelo contrário, ele se diferencia sempre pela falta do que pelo excesso. Vindo a nascer numa manjedoura muito simples, em meio a animais, muito diferente do que se espera dos grandes representantes da terra, dos reis, das pessoas de referência e valor no nosso mundo material. Jesus veio simples, nasceu de forma simples e era uma criança comum que tinha os seus afazeres. E por que ele ressalta tanto que Jesus nasceu criança, mas tinha sua ocupação, seus deveres, tanto infantis como tu brincar, como também os deveres para com o lar, com os seus pais, no que concerne ao trabalho, já que auxiliava o seu pai com serrote e martelo na sua serralheria. Porque ele quer fazer uma referência pra gente assim: se Jesus foi e é o maior servidor que já teve na terra e nos mostrou pelo seu exemplo como devemos seguir as nossas vidas, porque a gente ainda menospreza essa oportunidade da vida para trabalharmos. E ele aqui coloca que os filhos, tanto de pai rico quanto de pai pobre, são invariavelmente vagabundos. Esse termo vagabundo não foi colocado aqui no sentido pejorativo, como usualmente nós nos utilizamos deste termo, mas vagabundo, na etimologia da palavra, que vem do latim, quer dizer aquele que vagueia, aquele que não tem uma direção, um nômade, aquele que não tem rumo, que está a vagar, que não tem um sentido, uma direção. Então, vagabundo que ele coloca que é todo aquele que não tem uma ocupação. E o vagabundo, segundo Neio Lúcio nos coloca, aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias. O jovem deve procurar o trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, que não devemos fazer a fim de aspirar o tempo que nos é concedido na terra, mostrando que, desde criança, nós como pais temos a obrigação de orientar os nossos filhos para que eles tenham disciplina, para que eles ajam como criança, mas que eles também tenham as suas responsabilidades. Até os próprios psicólogos e orientadores mostram que os filhos, desde pequenininhos, já devem fazer coisas que ele tem condições de fazer. Guardar os próprios brinquedos, dar conta daquilo que é de responsabilidade dele. Se ele vai crescendo um pouquinho mais, ele já tem condições de se vestir sozinho, de ter uma certa independência, de pegar, de colocar o seu prato, o seu copo na mesa. Quando vai crescendo, já tem condições de lavar o seu próprio copo, lavar os seus próprios utensílios. Isso são deveres dele
para com a família, já que se ele não fizer, ele vai sobrecarregar os pais que o farão. Então, não é errado e não é exploração eu deixar o meu filho ter independência e ter deveres no lar. Pelo contrário, é essencial para o amadurecimento dele, para que ele tenha a consciência grupal e a responsabilidade de que algo precisa ser feito, e se não for feito por ele, alguém fará por ele, e ele estará sobrecarregando aquela pessoa, explorando o trabalho materno ou paterno. Então, quando ele já tem condições de realizar, ainda que pouco, ainda que nós depois tenhamos que refazer aquilo que ele fez, porque pela sua idade, dependendo da idade, não será perfeito, logicamente, porque ainda é criança, mas nem assim nós devemos impedir que eles deixem de fazer. Pelo contrário, nós devemos valorizar cada ato dos nossos filhos de se tornarem úteis, de terem deveres para com a família, para com a sociedade, onde quer que ele esteja. Na escolinha ele pode ajudar o professor, pode auxiliar os coleguinhas. Assim ele vai crescendo uma criança empática, sabendo as dificuldades e as necessidades dele e dos outros. Porque muitas vezes a gente só sabe a dificuldade do outro quando a gente tem a experiência. Por isso também é importante a experiência. Os filhos precisam das experiências para que eles amadureçam, para que não cresçam crianças mimadas e sem direção. E os adolescentes, eles já estão na descoberta deles mesmos. Eles necessitam dessa independência e os pais, então, ficam em segundo plano, e é natural. E nós temos que deixar eles serem mais independentes ainda do que na infância, porque eles estão treinando a maturidade para a vida adulta, treinando a responsabilidade para a vida adulta. Então nós precisamos deixar os nossos filhos adolescentes terem as suas responsabilidades, agora maiores, de acordo com a idade, não tão grande quanto um adulto, mas também não tão infantil quanto uma criança. Se ele tem condições de auxiliar no lar, na família, ainda que eu tenha condições financeiras de arcar com alguém que faça o serviço doméstico, é importante o adolescente, é importante ele aprender a cozinhar, aprender a lavar, aprender a passar, aprender a fazer as atividades do lar. Mesmo que eu seja uma pessoa abastada, que eu tenha dinheiro, é importante que eu saiba fazer, porque eu não sei se o meu filho vai ter a mesma sorte que eu e que também futuramente vai continuar tendo bonança financeira, ou se ele vai precisar ter essas experiências, porque muitas vezes, por mais que eu tenha dinheiro, às vezes eu preciso saber lavar um copo, porque não tem ali alguém que faça por mim, fazer uma comida, porque nem sempre tem algum local onde eu posso fazer comida, ou alguém à minha disposição para fazer comida para mim. E para que os nossos filhos também, adolescentes, não sintam a necessidade, os jovens, não sintam a necessidade de casarem cedo para ter alguém que faça algo por eles, para se sentindo a falta de alguém que desempenhe determinadas tarefas, ele achando que essas tarefas serão alcançadas num casamento. Os meninos, principalmente, que não lavam a própria roupa, que não se viram em casa, e aí casam-se mais cedo para que a esposa então assuma esse papel.
E às vezes, muitas vezes, a esposa não assume essa responsabilidade porque é jovem tanto quanto ele, e aí passa essa responsabilidade para os pais dos casais. E aí fica uma situação bem complicada, os pais agindo como pais do casal casado e não mais só como pais. Então, a gente, como pais, nós temos que ter responsabilidades para com nossos filhos, de deixá-los crescer, de ter responsabilidade com a vida, ensinar a lidar com o dinheiro, a lidar com as dificuldades da falta do dinheiro, como também da administração do dinheiro quando tem. É necessário que nós demos a eles essas experiências para que eles, crescendo, eles saibam administrar o dinheiro, o tempo, sabem fazer as coisas em casa. Se eu tenho algum dom, pintura, alguma arte, se eu tenho algum hobby de construção, de serralheria, hoje em dia, graças a Deus, na era da tecnologia, existem milhares de vídeos na internet ensinando a fazer as coisas mais diversas possíveis, de culinária, de limpar uma casa, um carro, de tudo, de pintura. É importante para esse jovem ter essas experiências. Não que ele vai ser um pintor, não que ele vai ser um serralheiro, não que ele vai ser um carpinteiro. Ele necessita aprender, porque ele precisa de experiência. Isso ele carece. E são essas experiências que vão lhe dando maturidade, raciocínio lógico, criatividade, inteligência para lidar com coisas mais complexas na vida. Se eu crio meu filho numa bolha, não dou nenhuma ocupação a ele, não dou nem os seus deveres mínimos, como aqui na Ilusso coloca, ele é uma pessoa vagabunda, ociosa, está sem rumo, sem direção, não está sendo guiado. E aqui ele também faz um chamado aos jovens, mesmo que não tenham pais que façam essa direção, porque lhe falta orientação, que ele busque mesmo assim ser útil, que busque mesmo assim se tornar um jovem com deveres de trabalho edificante. Porque nós, quando nascemos na Terra, nós temos as nossas ocupações. Nós não nascemos a passeio para vaguear sem rumo. Aqui não é um parque de diversão. Nós nascemos com deveres pré-estabelecidos e alguns com muitos deveres. Se nós vagueamos, não é por falta de ter o que fazer. Ter o que fazer, nós temos muito. E aqui o ter o que fazer não é só uma ocupação de coisas sem sentido, que não vão lhe acrescentar nada na vida. O lazer, por exemplo, excessivo, é algo que não vai lhe trazer benefício, só benefício. Nós não viemos para só ter lazer. Aqui ele coloca que Jesus brincava, tinha o momento do lazer, mas ele tinha o momento da responsabilidade. A responsabilidade vem para que nós cumpramos e tenhamos o direito ao lazer. O lazer, o descanso, é depois do cumprimento do dever e da obrigação. Tanto que as crianças, quem tem filho pequeno, quem tem filho e é mais rígido, geralmente a primeira coisa que faz é, se o filho não está cumprindo os seus deveres, tira dele o direito ao lazer. Isso é o correto. Porque se ele não cumpre aquilo que ele necessita, que é de seu dever, o lazer, consequentemente, não lhe será
usufruído para o bem. Não está lhe servindo para se melhorar, para auxiliar. Então, que nós, enquanto família, enquanto pais, nós, enquanto jovens, enquanto crianças, enquanto adultos, nós temos que ter essa responsabilidade que Jesus nos convida, essa maturidade de tomarmos o nosso rumo na vida, a nossa direção, de caminharmos na direção de Jesus. E Ele já deixou no caminho as suas pegadas para que nós então caminhemos na mesma direção. E nós caminharemos na mesma direção realizando aquilo que Ele realizava em nossa vida, ou seja, fazendo aquilo que Ele fazia, fazendo aquilo que Ele nos exemplificou, trabalhando sempre para a edificação, para a nossa própria edificação e para a edificação também dos nossos irmãos do nosso mundo. Que possamos ficar com essa responsabilidade que nós somos convidados de dar ocupações, deveres, trabalhos aos nossos filhos, aos nossos jovens, às nossas crianças e também a nós mesmos, para que nós consigamos bem cumprir a nossa jornada aqui na Terra. Vamos fechar nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse Evangelho em nosso lar, que possa, Senhor, nos capacitar enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos. Capacite-nos dentro dos nossos deveres, do local onde nós nos encontramos, do título que nós carregamos, que consigamos cumprir nosso dever dentro da nossa família, nos utilizando como instrumento da nossa própria evolução e evolução dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos mais próximos, dos nossos familiares, a nossa família. Agradecemos a imensa oportunidade de trazermos Jesus para dentro do nosso lar, os seus ensinamentos fazer parte da nossa vivência, da nossa vida. Convidamos também aos nossos irmãos do mundo espiritual a serem conduzidos aos locais que lhes são próprios, amparados, socorridos, auxiliados pelos benfeitores, para que também ouçam esses ensinamentos e se modifiquem com eles, assim como nós. Também pedimos por todos os reinos que residem nos nossos lares, todos os nossos animais de estimação, os animais no reino animal, as nossas plantas no reino vegetal e todos os moradores do nosso lar, que seja restaurada a energia do nosso lar, limpa, purificada. E se houver algum doente, que seja fluidificada a água, colocando ali o remédio necessário, que possa fluidificar a nossa água para a nossa restauração, o nosso equilíbrio. Agradecemos, Pai, pela grande oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Uma excelente noite de descanso a todos. Um grande abraço. Espero todos até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser. Até lá. Seareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando
estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.